Lendas Brasileira, de Afonso Schmidt, voz Iba Mendes. Lenda de São Benedito das Rosas. A Igreja do Rosário, construída por Chico Rei e sua gente no cimo da encosta em Ouro Preto, é singela e o seu interior pode ser chamado de humilde. O altar-mor, em estilo barroco, ornado de volutas e flores estilizadas, os púlpitos bem talhados, a via sacra em água forte, os altares laterais obedecendo à forma comum das colunas torcidas com folhagens e anjos, solicita logo a entrada, a admiração dos visitantes. Das imagens que lá são veneradas, a mais curiosa é a de São Benedito, o santo negro que nasceu na África e professou no convento da Sicília. Ninguém deixa de notar que ele exibe um tufo de rosas nas dobras do burel. Esse particular está ligado a uma lenda que corre mundo e explica a forma inédita porque foi ali representado o milagroso franciscano. O humilde frade era despenseiro do convento, mas, como um bom franciscano, confundia a despensa dos seus irmãos com a sacola dos mendigos esfomeados que vinham pedinchar diante da porta da casa de Deus. Não sabia dizer não, ficava aflito sempre que ouvia um pobrezinho de Cristo dizer que ainda não tinha comido um bocado de pão. Por isso costumava desencaminhar o melhor da despensa para acudir à fome dos deserdados da terra. Mas à hora das refeições, os frades, coitados, só encontravam à mesa o caldinho ralo, as folhas de hortaliça e os bocados de pão de rala. Passaram a reprovar a conduta do ecônomo, e o superior, zeloso da boa ordem conventual, teve de chamar à sua presença o negro, aconselhando-o a moderar um pouco os excessos da sua caridade, sob pena de matar de fraqueza os santos religiosos. Ele, porém, por mais que se esforçasse, não conseguia mudar de conduta. Sempre que podia, apanhava alguns comestíveis, metia-os nas dobras do burel e lá ia, disfarçadamente, levá-los aos infelizes. Mas aconteceu que numa dessas escapulidas, no comprido e umbroso corredor do convento, encontrou-se com o superior, sentiu-se surpreendido em pecado e não soube o que fazer. Que levas aí na dobra do teu manto, irmão Benedito? Rosas, meu senhor. Ah, mostra-mas, quero ver de que qualidade são. Benedito, confuso, trêmulo, desdobrou o burel franciscano e, em lugar dos alimentos suspeitados, apresentou aos olhos pasmo do superior uma braçada de rosas. A lenda dos diamantes. Duas forças antagônicas iam entrar em choque, a civilização e a barbárie. Venceria, por certo, aquela cuja ambição vinha, em nome da cultura, arcabuzando, abatendo para dominar e escravizar. A isto chamavam civilizar o gentil. O grito de guerra, partido das inúbias do alto do Ibitira, conclamou a tribo em defesa da taba, na luta pela conservação das ibicoaras e igaçabas, relicários que guardavam a cinza de seus caciques, e na preservação dos altares de seus deuses. A peleja travou-se rude e feroz entre o invasor e o nativo. Cada palmo de terra conquistada recebia o marco de uma vida extinta. Melhor armados, trazendo terror na boca de seus arcabuzes, iam aos poucos se infiltrando os aventureiros, procurando trazer para seu convívio os filhos das selvas, quebrando o ritmo daquelas vidas em plena natureza, para sujeitá-las às fortes cadeias da escravidão. Pela superioridade racial, arrogavam-se o direito de subjugar a ferro e fogo aqueles que só tinham a terra como berço, o céu por teto,
e abusavam da liberdade de viver como as feras e as aves. Os naturais, conhecedores das ações praticadas pelos civilizados contra outras tribos, lutavam com denodo pela manutenção de seus domínios. As incursões ao campo adversário sucediam-se a miúde com emboscadas, surpreendendo os invasores no afã de expulsá-los, mas a cobiça do ouro prendia-os ao solo. Presos estavam também os índios pelas raízes da secular acaiaca, que dominava a colina, a árvore sagrada da tribo dos puris. Os bandeirantes, sempre hostilizados e inquietos, deliberaram de vez exterminá-los, a fim de que pudessem mansamente se locupletar com o metal que a civilização europeia exigia, sequiosa, para seu luxo e conforto. E as flechas desferidas lá do alto, com destino ao coração do povoado nascente, eram respondidas com tiros de arcabuzes. A intranquilidade pairava nos dois acampamentos, ora um ataque furtivo, um incêndio, uma surtida, tudo sempre de surpresa, com sacrifícios para ambos. Debaixo da frondosa árvore continuavam os preparativos para um grande ataque, mas Curupeba, o bravo e intrépido chefe, determinara que logo após as núpcias de Cajubi com Iepipo, jovem e audaz guerreiro, a luta seria de vida ou de morte. Como nos grandes dramas da história sempre aparece um traidor, o mameluco Tomás Bueno, cognominado Peropiranga, branco e vermelho, em cujas veias corria sangue europeu e indígena, traiu os silvícolas. Conhecendo a veneração que os índios votavam à peroba sagrada, fez ver aos bandeirantes que eles jamais seriam os donos pacíficos daquela região, enquanto a árvore protegesse com sua sombra a descendência dos caciques. Então os bandeirantes resolveram derrubá-la. A ocasião propícia era chegada. A tribo ia retirar-se na próxima lua cheia para as margens do Ipiacica, onde festejaria com uma grande tabira os esponsais de Cajubi. Aproveitando a ocasião, deveriam os invasores derrubar a grande árvore, porque os indígenas acreditavam que seu vício e exuberância lhes emprestavam força e vigor para vencer o supremo inimigo, como sempre venceram nas pugnas que travaram. Com a cautela de criminosos, subiram o Ibitira em busca da vitória pela traição. Os machados, penetrando no tronco secular, tiravam sons que as quebradas das serras repetiam. A majestosa Acaiaca, deusa da tribo, recebendo tantas e tão profundas machadadas, tombou para nunca mais levantar-se. Para os puris, aqueles ramos de folhagens eram mais do que uma arquitetônica catedral, mais do que uma cidade, porque se o engenho humano pode erguer outros, aquela árvore, dádiva da natureza aos puris, representava a criação de um ente supremo que jamais poderia ser substituído. Era a crença, o ideal, o símbolo que unia a tribo. Sua sombra abrigava o velho guerreiro encanecido na luta e cobria o berço do recém-nascido. Era sob a sua copa que se tomavam as deliberações, mesmo que para realizá-las fosse preciso o sacrifício de todos. Fora a Caiaca que, nova arca de Noé, segundo a tradição indígena, receberem seus galhos, erguidos para o alto, o casal povoador, quando o Jequitinhonha, saindo do seu leito, crescendo e avolumando-se com os seus afluentes, numa fúria destruidora, inundou todas as regiões e arrastou na sua voragem os seres que povoaram a terra. Só não ultrapassou a copa sagrada, porque nela se haviam abrigado os pais da tribo dos puris. Terminado as danças e cerimônias da união de Cajubi com Epipo, os índios voltaram para sua taba. Esperava-os ali uma dolorosa surpresa. Lançado ao solo, confundindo-se com o pó, lá estava deitado o ídolo.
Então foram tomados de verdadeira fúria, tanto mais que Piracuçu, o pajé, erguendo os braços magros, proclamava com palavras inspiradoras o fim da tribo. E isso deveria acontecer. Os membros da tribo, até aí pacíficos, deixaram de viver em harmonia, separados pela desinteligência e pela insubmissão. Faltava-lhes a caiaca, o elo que os prendia à vida. Sobreveio a luta fratricida, e eles já não puderam defender-se do inimigo comum, invasor, sedento de ouro. Os poucos sobreviventes fugiram espavoridos e se dispersaram, e Epipo, a esperança dos puris, jazia entre os guerreiros mortos, e Cajubi, a flor de Manacá, desaparecera, levando no coração o ódio e a vingança. Piracaçu, o velho pajé, deitou um frio olhar sobre o que restava da tribo. Galgando o tronco e a ramada da árvore caída, voltou-se para o tosco acampamento dos bandeirantes e, fixando-lhes a vista, chispando de ódio e fogo, lançou sobre a povoação que nascia eterna maldição. O céu escureceu, prenunciando borrasca, e dali a pouco era iluminado pelas labaredas que subiam da árvore incendiada. O fogo, ateado pela mão trêmula de Piracuçu, já o envolvia toda. No meio das chamas, num ponto mais alto da árvore morta, erguia-se a figura serena do pajé. Relâmpagos começaram a riscar a noite, seguidos de espantosos trovões. Formou-se um cataclisma que convulsionou a superfície da terra, fendendo-a, rasgando-a. A água desabou torrencialmente, e um tremendo estampido pôs termo a tudo, sepultando os restos da deusa sagrada dos puris. Seus carvões incandescentes, atirados por toda parte e semeados por serras e vales, transformaram-se em diamantes. Chico Rei, há quem diga que ele fora um soba nas terras da Guiné, mas não se sabe o nome da aringa em que nascera. Meia dúzia de cubatas à sombra das palmeiras, à beira do rio, onde os jacarés dormiam ao sol. Numa noite de festa, porque lá todas as noites eram de festa, os brancos surgiram não se sabe de onde, cercaram a povoação, derrotaram os seus habitantes e os levaram de braços amarrados às costas para o porto de mar que ficava mais próximo. Uma parte dos negros morreu ou foi abandonada num caminho. O navio negreiro estava ancorado numa angra à espera da grande caçada de homens que se fazia na região. Era um velho barco de 3 mastros, pesado e ronceiro, que os armadores arrendavam para essas incursões de rapina. Os africanos foram atirados nos porões e lá ficaram durante toda a viagem, que levava meses, com uma ração de água salobra e um balde de angur de farinha. A travessia foi espantosa. Quando surgia qualquer babaré lá embaixo, desciam os donos da gemedora carga e o bacalhau roncava. Muitos não resistiram ao banzo da terra perdida, aos maus tratos e às moléstias que reinavam a bordo do navio maldito. O rei cativo conseguiu sobreviver naquele inferno do fundo do porão, mas a mulher e quase todos os seus filhos morreram. Só escapou um. Os que sobraram da tribo africana chegaram ao Rio de Janeiro e desembarcaram na praia do Valongo, onde havia mercado de escravos. Pai e filho foram vendidos a um proprietário de mina em Ouro Preto e para lá seguiram pelos terríveis caminhos que grimpavam pelas serras. Foi batizado com o nome de Francisco. Passaram a chamá-lo de Chico. Inteligente, trabalhador e honesto, dotado de rara tenacidade, conseguiu após 1001 sacrifícios, ajuntando e misturando humilhações e suores,
desditas e sofrimentos, lágrimas e saudades, acumular algum dinheiro à custa do que libertou o filho. Depois, persistindo na labuta imensa com o trabalho de ambos, comprou a própria liberdade. A seguir, somando pai e filho os recursos do trabalho comum, puderam alforriar um preto de sua tribo. Em seguida, os três, voltando o pensamento para os irmãos de raça, trataram de salvar do cativeiro um quarto, e os quatro, logo após, alforriaram um quinto. Nessa faina ingente, prosseguiram até que toda a tribo de Chico se tornou livre. Chico passou a ser considerado o rei da sua gente, e seu filho o príncipe, e sua nora a princesa, a segunda mulher com quem se casara no Brasil, a rainha. Mas ele era um rei inteligente, que pensava no seu povo, o que não é muito comum. Com o dinheiro ganho pela coletividade, adquiriu a riquíssima mina da Encardideira, também chamada de Palácio Velho. Toda a nação trabalhava nas minas, e o lucro era repartido entre esses libertos, sendo uma parte reservada a alforriar escravos de outras tribos. A vida social e religiosa era intensa. Criaram a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e Santa Ifigênia do Alto da Cruz. E no cimo da encosta construíram o bonito templo que ainda hoje existe. No dia de Reis de cada ano, Chico Rei, a rainha, o príncipe e a princesa, vestidos à moda da Guiné, eram conduzidos em procissão à igreja. Acompanhava-os longo e garrido préstito de súditos. Terminada a cerimônia, ao cantar dos sinos, ao espocar dos rojões, ao troar dos urucungos, Chico Rei, sua luzida corte, áulicos e vassalos, formavam um cortejo e desciam pelas ruas em ladeiras de Ouro Preto, exibindo-se em músicas, danças e cânticos que haviam trazido da longínqua Guiné. Essas danças eram chamadas de reinado ou reizado do Rosário. As pretas que faziam parte do séquito, como guardas de honra da rainha, empoavam a carapinha com ouro da mina do Palácio Velho. Na hora do cortejo real deixar a igreja, elas iam lavar a cabeça nas pias do templo, ali deixando como contribuição para a alforria de seus irmãos os resíduos do pó precioso. O Gambá, a Santa Família, receando a perseguição de Herodes, que resolvera matar todas as crianças pequeninas da Judéia para, no meio delas, alcançar o Filho de Deus, fugiu para o Egito. O caminho era comprido, solitário, e os viajantes não queriam arriscar-se a pedir pouso nas raras cabanas que iam encontrando. Preferiam dormir ao relento sobre as mantas. Uma tarde, muito cansada, prepararam-se para pernoitar debaixo de uma árvore. Nossa Senhora apeou do burrico, sentou-se na erva macia e começou a dar de mamar ao menino. São José acendeu um foguinho de gravetos para se aquecerem e levou o burrico pelo cabresto, a fim de que o pobre pastasse na única touceira de mato, verde e fresca, que se via ali perto. Quando acabou de amamentar o filho, Nossa Senhora olhou o foguinho e viu que ele estava morre não morre. As brasas tinham se coberto de cinza e apenas uma fumacinha rala anunciava a sua presença. Era preciso reavivar o borralho, mas como? Ela estava com a criança no colo. Olhou em roda e não viu ninguém. São José andava lá longe, ocupado em matar a fome do paciente burrico. Então a Virgem Maria, como falando consigo mesma, lamentou-se. Não haverá por aqui uma criatura de Deus para reacender esta fogueira? Palavras não eram ditas. Um gambá desceu pelo tronco da árvore
e se aproximou dela, perguntando: queres que eu assopre o fogo? Quero, mas acho que sozinho não conseguirá reavivá-lo. Por isso não, respondeu o gambá, que eu trago meus 8 filhos já grandotes nesta bolsa de viagem. E para que visse do que se tratava, o gambá sentou-se, levantou as mãozinhas pretas e Nossa Senhora pôde ver, na referida bolsa, 8 cabecinhas vivas que espiavam para fora e, como era de seu feitio, assopravam. Nesse caso, façam o que eu pedi. Então o gambá e os 8 filhos rodearam o brazido e se puseram a assoprar o fogo. As brasas se avivaram, uma chamazinha alegre ergueu-se e se pôs a dançar sobre os galhinhos secos. Quando São José voltou com o borrico a abanar a cauda de contentamento, admirou-se de que o foguinho já se tivesse transformado numa fogueira. Então Nossa Senhora, grata por aquele auxílio tão bondoso e tão oportuno do gambá e sua ninhada, concedeu-lhe uma graça especial, isentou-os para sempre das dores do parto. O caçador de Forno Grande. Forno Grande é um monte no município de Castelo, estado do Espírito Santo. Contava-se antigamente que, em priscas eras, antes de ser o lugar habitado por tribos indígenas, dominavam-no gênios infernais que ali estabeleceram comunicação com as entranhas da terra. Posteriormente, os puris se estabeleceram na região, mas um dia foram afastados pelos bandeirantes mineiros, cobiçosos das famosas minas de ouro e pedras preciosas. Segundo diversos relatos, na fase final do desbravamento, quando chegaram os primeiros povoadores brancos, havia ainda quem mantivesse tratos com o demônio, com o saci, o curupira, etc., ou procurasse vencê-los por artes mágicas. Foi assim que um caçador, desejoso de penetrar nas matas do Forno Grande e chegar até o lugar encantado, a fim de apoderar-se do ouro e das pedras preciosas, apostou com seus amigos que venceria o Saci, representante do príncipe das trevas, aquele temido local. Em caso de subjugar o Saci, seria eleito chefe do povoado. E certa madrugada partiu, grimpou pelo monte, vencendo cipós e espinheiros. Quanto mais subia, mais distante se lhe apresentava a espantosa cratera. Andou o dia inteiro. Aproximava-se a noite e nem sinal de caça, jacutingas, veados, pacas, porcos do mato e outros que tais. Exausto, sentou-se numa pedra ao pé de extensa laje, coberta pela fronde de um mulembá. Tratou de repousar, mas na hora da Ave-Maria sentiu ligeiro estremecimento da terra. Assustou-se, aprestou a espingarda e circuncavou o olhar à volta de si. Seria o momento de desvendar o mistério? Jamais voltaria ao povoado sem ao menos um sequitel de ouro no bolso. Foi então que viu a dar salto sob a laje, que se levantara parcialmente, o trêfego Saci a fazer-lhe trejeitos. Tomado de pavor, o homem larga a espingarda para fazer um esconjuro e o sinal da cruz, mas logo o negrinho, muito ágil, descarrega a arma e atira-a para longe. O caçador sai em disparada, perseguido pelos gênios das estradas desertas. Corre, passa correndo pelo povoado, onde as luzes já estão apagadas e os moradores recolhidos. Não há nenhuma porta aberta, porque eles temiam o desfecho da aventura e não queriam envolver-se com o Saci. Por isso o homem continua a correr. Até hoje corre, para que os outros possam viver em paz, a salvo do perigo do lugar ainda chamado Forno Grande, embora já extinta a cratera do Saci.
Como surgiu a lua? No princípio, a lua vivia na terra e era conhecida pelo nome de Capei. Era uma moça tão branca que parecia recortada nas águas da cachoeira. Passava os dias no fundo do bosque, acendendo as luzinhas dos vagalumes, ou à beira das lagoas, espalhando reflexos. Os homens a chamavam de Capei e não sabiam muita coisa a seu respeito. Ela, no entanto, exercia influência sobre os reinos da natureza. Dizia-se que regulava os mares, a germinação das sementes, o brilho de certas pedras de cor, o fluxo das mulheres, o nascimento das crianças e dos bichos. Os índios, para cortar o pau e fazer um arco, para plantar uma roça ou para armar uma cova na beira do rio, costumavam consultá-la. Os médicos feiticeiros, para propinar uma erva ao doente, ou para predizer as coisas boas ou más que estavam para acontecer, iam interrogá-la no fundo do bosque. Aquela vida apagada acabou por enfadar Capei. E isso teve um fim quando ela se indispôs com certo feiticeiro das vizinhanças. Cheia de mágoa, resolveu abandonar a companhia dos homens, seus irmãos, por parte de Deus, e subir para o céu na esperança de uma vida melhor. E se bem pensou, melhor fez. Dali por diante dedicou-se a cortar cipós dos que pendiam das altas árvores, depois coxando-os, metendo um bastão de 2 em 2 palmos, como degraus, fabricou gigantesca escada que parecia não ter fim. Terminada essa obra, foi ao oco de um pau e chamou a ave que lá passava os dias esperando a noite, para se entregar à caça dos insetos que eram o seu alimento. Falou-lhe: Comadre Coruja, você quer me fazer um favor? Capei pediu-lhe que subisse até a porta do céu e lá ficasse segurando a extremidade da escada. A coruja, muito serviçal, prontificou-se a satisfazer o seu desejo. Assim, Capei subiu para a vastidão azul, sem descansar nas grandes nuvens, brosladas de ouro que encontrou no caminho. Lá chegando, começou por indicar às filhas, que são as estrelas, seus lugares no firmamento. E desde então permanece lá em cima, a alumiar nas trevas da noite os passos de seus irmãos nos caminhos da terra. O linguado. Muitos sabem que o linguado é um peixe do mar, achatado como uma folha e com a boca de banda. Isso não passou despercebido ao povo que, a seu modo, explica por que motivo ele tem a boca torta. Um dia, Nossa Senhora, muito cansada, sob um causticante sol de verão, andava pela beira-mar. Que horas seriam? Ela precisava voltar ao seu rancho, onde o menino Jesus a esperava. Olhou para o manto escuro, para as nuvens franjadas de ouro, para as sombras que se espichavam debaixo das palmeiras. Pareceu-lhe tarde. No entanto, aquele sol ardente contradizia o que estava observando. Perguntou às aves que se empoleiravam nos ramos, e elas, com suas vozes habituais, não conseguiram responder-lhe. Perguntou às borboletas que volitavam de flor em flor, aos besouros que roncavam nas ervas, às cigarras que ziniam na distância, mas ainda assim não pôde certificar-se se já era tarde. Então, caminhando, chegou até a praia. As conchas, os caramujos e as águas vivas que brilhavam na areia não puderam informá-la. Estrela do mar, que horas são? A estrela do mar não tinha voz para responder. Nossa Senhora foi andando, andando. Nisso ela viu o linguado que se aproximava da terra para sustear, como é seu costume. A Virgem achou que aquele peixinho chato, como uma folha,
que vinha na sua direção, poderia informar-lhe melhor do que qualquer outro que horas seriam, pois necessitava voltar para seu rancho, onde o menino Jesus a esperava. Talvez estivesse com vontade de mamar, talvez estivesse chorando. Aflita, dirigiu-se a ele. Não podes dizer-me, linguado, que horas são? O peixinho mirou-a por algum tempo, aborrecido por ela vir perturbar a sua cesta. Depois riu daquela pergunta e, cheio de maldade, arremedou-a debicando do seu gesto e da sua voz. Não podes dizer-me, linguado, que horas são? A Virgem Maria, diante daquela ruindade, amaldiçoou-o então, dizendo-lhe que ficasse no estado em que estava ao arremedá-la, e desde esse tempo o linguado ficou com a boca torta. O João de Barro. Entre os índios, o casamento já representava um compromisso muito sério. De parte a parte não bastava o querer bem para o início de uma família. Os moços, à semelhança do que se fazia em priscas eras em outras partes do mundo, deviam submeter-se a diversas provas e só quando saíam vencedores é que se tornavam merecedores da jovem a quem pretendiam desposar. Como se deduz, o quadro que aí está é propício ao advento de lendas e histórias, sempre perfumadas de poesia. É o caso de Jaebé, filho de velho caçador que, no desejo de alcançar a jovem por quem se morria de amores, submeteu-se a essas provas. Saindo vitorioso nas primeiras, candidatou-se à última, considerada a mais difícil, nada menos do que passar 9 dias em jejum. Tudo estabelecido, ele se apresentou no terreiro da aldeia de sua tribo. Lá encontrou juízes, velhos experientes, sentados à roda de uma bela fogueira. Para maior facilidade no julgamento, começaram por envolver-lhe o corpo num forte manto de couro. Deixaram-no ali imóvel como se estivesse morto. Dia e noite, guardas se revezavam ao seu redor, atentos a que ele não procurasse iludir o regulamento da prova. Ao cabo dos 9 dias de jejum, que constituíam a última prova, em que muitos outros antes dele tinham morrido de inanição, os julgadores se reuniram novamente e trataram de abrir o invólucro de couro. Então viram com espanto que Jaebé, embora não tivesse morrido, apresentava grandes mudanças. Ao contato com o ar livre, foi se transformando aos poucos, até tomar a forma de um pássaro. Era um Ogaraitai, a que os brancos chamam João de Barro, e é o símbolo da vida doméstica. Solto, voou pelos bosques a gritar: sou filho dos bosques e canto o hino do trabalho. No mesmo instante, sua noiva também se transformou em pássaro e acompanhou-o pelos ares com gritos de alegria. Às perdizes, a estrada era comprida, quente e quase deserta. De espaço a espaço, perdia-se entre altos rochedos para surgir lá adiante, onde um fio de água murmurava aos pés de palmeiras inclinadas. Nessa tarde, já ao escurecer, alguns viajantes surgiram na distância e avançaram com pressa, talvez receando que a noite os alcançasse naquela solidão. Um velho ia na frente, como ensinando o caminho a um burrico. Sentada no lombo do animal, ia uma mulher ainda jovem, de vestido branco e manto azul, toda inclinada para a criancinha que levava no colo. Era Nossa Senhora que fugia para o Egito, a fim de salvar o menino Jesus das perseguições de Herodes. Ainda estamos longe?
perguntou ela. São José parou, enxugou o suor da testa e respondeu: Não sei, lá embaixo perguntaremos. Os passarinhos piavam nos ramos, as cigarras iniam, os grilos cricrilavam nas moitas. A estrada passou rente a uns penhascos e desembocou no vale, onde o fio de água murmurava à sombra das palmeiras inclinadas. Nossa Senhora apeou e sentou-se no barranco. O menino Jesus molhou as mãos na corrente e a água se tornou luminosa. São João levou o burrinho para beber um pouco mais abaixo. Quando ele voltou, ficou pasmo. A lua cheia estava nascendo no deserto. Seu disco prateado rodeava a cabeça do menino Jesus como um halo de glória. Dali a pouco retomaram o caminho. São José ia na frente, atrás, montada no burrinho, Nossa Senhora com o menino ao colo. Como o Egito ficava longe. Em certo ponto, algumas perdizes, escondidas numa das moitas que ladeavam a estrada, levantaram o voo inesperadamente, com o seu triçar, isto é, o conhecido trinar de asas. O burrinho que levava Nossa Senhora e o menino Jesus assustou-se com aquilo e partiu em disparada. Foi um trabalhão para o velho e cansado São José alcançá-lo e sossegá-lo. Então Nossa Senhora quis ademoestar as perdizes por sua falta de respeito. Proibiu-lhes para todo sempre o uso da cauda que até então possuíam. Era muito linda. Daí para cá as perdizes já nasceram suras, sem a vistosa cauda que antes era o seu orgulho. O colar dos 7 orelhas. Há anos íamos de automóvel com mais alguns companheiros de Três Corações para Lavras, no sul de Minas, quando, próximo do lugarejo que se chamava São Bento, hoje eremita, cortando o belíssimo trecho à borda de uma pirambeira ou desbarrancando, alguém apontou para a modesta casa de fazenda que se via a cerca de 400 metros de distância, ao lado de majestoso pau de óleo vermelho, redondo como um enorme guarda-chuva, e falou: Lá está a casa da fazenda do Tira-Couro, de tenebrosa memória. Vagamente já ouvíramos falar dessa propriedade e de um pavoroso crime ali cometido. Então o amigo, diante da nossa curiosidade, contou o que sabia. Isso faz muito tempo. Era dono destas terras de criação certo ricaço, pai de 4 filhos varões e uma filha. A menina, apesar do isolamento em que vivia, acabou gostando de um rapaz da sua condição, forte e trabalhador, filho de outro fazendeiro da vizinhança. Não se sabe por quê, o casamento deixou de ser do agrado da família da moça, que resolveu impedi-lo a todo custo. Isso, porém, não foi obstáculo para que os 2 namorados vivessem o seu romance simples e natural, cujos sinais apareceram com toda a evidência pouco tempo depois. Quando o fato chegou ao conhecimento do pai e dos irmãos da jovem, houve grande indignação, planos de exemplar vingança. Um dia agarraram o rapaz e o amarraram pelos pés a um galho baixo daquele pau de óleo e com afiadíssima faca o castraram e começaram a esfolá-lo como se faz a um suíno. Quase no fim da bárbara tarefa, apareceu de repente um irmão da vítima, o qual pensavam estar longe dali, cabra valente e decidido, bom na pontaria, que apenas com sua aparição fez todo mundo correr. Chamava-se Januário Garcia, cortou a corda em que estava pendurado o irmão e, vendo que este morria em seus braços, jurou matar um a um toda a família dos assassinos. E foi dando cumprimento à promessa, cortava a orelha esquerda de cada cadáver para com elas fazer um colar que trazia no pescoço.
Por fim, já havia matado 6 e andava à cata da 7ª e derradeira orelha, cujo dono, na época do crime, era um menino. Certa tarde, extenuado de tanto caminhar, tinindo de fome, o matador topou com um rapazola que tratava de acender o fogo para aquecer a matula. Puseram-se a conversar, palavra vai, palavra vem, acabou o meninote por dizer que andava escondido pelo mato, porque tinha a vida jurada. Há anos fugia do homem que já havia matado seu pai, sua mãe e 3 irmãos. De onde és tu, menino? Perguntou Januário. De Três Corações, filho de... Pois sou eu, Januário Garcia, que matou tua gente e que te procura há muito tempo para te matar também. Diante da expressão de terror do rapaz e do fato de haver participado da sua parca comida, o bandido ficou em apuros com a própria consciência. Por outro lado, achava que não podia dar por perdidos os anos que passara à procura da última de suas vítimas, nem faltar ao solene juramento que fizera diante do cadáver ainda quente do irmão querido. Depois de hesitar um pouco, resolveu ser generoso a seu modo, oferecendo uma oportunidade ao espavorido mocinho que tremia diante dele esperando a sentença. Como você parece bonzinho e repartiu comigo a sua matula, vamos fazer uma coisa. Sai correndo, eu conto até 10 e depois faço fogo. Eu só dou um tiro, se não acertar, você continua correndo e vai-se embora. Assim se fez, mas aconteceu que Januário ainda não tinha esquecido a pontaria e a carga acertou mesmo na nuca do rapaz, que afocinhou morto no chão, vindo logo a sua orelha completar as contas do sinistro Rosário e dar ao seu portador a famosa alcunha de 7 orelhas. Em Três Corações e cidades próximas, essa história está na boca do povo, quase com as mesmas palavras. No entanto, há quem conte que Januário Garcia morreu num jogo de búzio, onde, sem dinheiro, quis pagar a parada com o seu famoso colar de orelhas ressequidas. Teria havido um grande tumulto, morrendo o herói de uma facada. Outros afirmam que ele morreu de morte natural em idade avançada. A lenda do milho. Nos campos começaram a escassear os animais. Nos rios e nas lagoas, dificilmente se via a mancha prateada de um peixe. Nas matas já não havia frutas, nem por lá apareciam caças de grande porte, onças, capivaras, antas, veados ou tamanduás. No ar do entardecer já não se ouvia o chamado dos macucos e dos jacus, pois as fruteiras tinham secado. Os índios, que ainda não plantavam roças, estavam atravessando um período de penúria. Nas tabas tinha desaparecido a alegria causada pela abastança de outros tempos. Suas ocas não eram menos tristes. Os velhos, desconsolados, passavam o dia dormindo na esteira, à espera de que Tupã lhes mandasse um porongo de mel. As mulheres formavam roda no terreiro e lamentavam a pobreza em que viviam. Os curumins cochilavam por ali, tristonhos, de barriga vazia. E os varões da tribo, não sabendo mais o que fazer, trocavam pernas pelas matas, onde já não armavam mais laços, mundéus e outras armadilhas. Armá-los para quê? Nos carreiros de caça, o tempo havia desmanchado os rastos, pois eles datavam de outras luas, de outros tempos mais felizes. E o sofrimento foi tal que, certa vez, numa clareira do bosque, 2 índios amigos da tribo dos Guaranis resolveram recorrer ao poder de Nandeyara, o grande espírito. Eles sabiam bem que o atendimento do seu pedido estava condicionado a um sacrifício. Mas que fazer? Preferiram arcar com tremendas responsabilidades, a verem sua tribo e seus parentes morrerem de inanição,
à míngua de recursos. Tomaram essa resolução e, a fim de esperar o que desejavam, se estenderam na relva esturricada. Veio a noite, tudo caiu num pesado silêncio, pois já não havia vozes de seres vivos. De repente, a 2 passos de distância, surgiram-lhes pela frente um enviado de Nandeara. Que desejais do grande espírito? Perguntou. Pedimos nova espécie de alimento para nutrir a nós mesmos e as nossas famílias, pois a caça, a pesca e as frutas parecem terem desaparecido da terra. Está bem, respondeu o emissário. Nandeara está disposto a atender ao vosso pedido, mas para isso deveis lutar comigo até que o mais fraco perca a vida. Os 2 índios aceitaram o ajuste e se atiraram ao emissário do grande espírito. Durante algum tempo só se ouviu o arquejar dos lutadores, o baque dos corpos atirados ao chão, o crepitar da areia solta atirada sobre as ervas próximas. Dali a pouco, o mais fraco dos 2 ergueu os braços, apertou a cabeça entre as mãos e rolou na clareira. Estava morto. O amigo penalizado enterrou nas proximidades do local. Na primavera seguinte, como por encanto, na sepultura de Auati, assim se chamava o índio, brotou uma linda planta de grandes folhas verdes e douradas espigas. Em homenagem a esse índio sacrificado em benefício da tribo, os guaranis deram o nome Auati ao milho, seu novo alimento. O casamento da raposa. Era uma vez a comadre raposa, cansada de viver sozinha, assentou de casar e logo. Toda a bicharada sabia que comadre raposa estava comprometida com o compadre lobo. Vejam só, raposa e lobo, 2 inimigos. Tal casamento, profetizava-se, não duraria muito tempo. Começaram os bichos a levar-lhe presentinhos com a devida licença do leão, que era o rei de todos eles. Diante de tais manifestações de agrado, o rei leão, que devia uns favores à raposa, sempre muito astuciosa para fazer o que sua majestade lhe mandava, imaginou oferecer-lhe também um presente, mas que fosse, muito melhor que os dos demais, e resolveu perguntar à raposa o que ela preferia. Comadre raposa, que deseja você que eu lhe dê no dia do seu casamento? Eu sou o rei dos animais e governo todas as coisas. Sou capaz de parar o sol e de fazer chover quando muito bem quiser. Vamos lá, para o seu casamento você quer um dia de sol ou um dia de chuva? A raposa derreteu-se toda. Isso é verdade, compadre leão. Quem pode, pode mesmo. Então resolva logo o que prefere, mas tome cuidado. Se houver sol no dia do casamento, o pagode será concorrido e alegre a mais não poder. Se chover, a festa não será tão animada, mas como dizem por aí, casamento com chuva traz felicidade. A comadre raposa, que é sabida como ela só, fechou a cara muito séria, a modos que resolvia um negócio de importância, e permaneceu assim um pedaço. O leão não gostou da demora e soltou um urro. Como é? Você não ata nem desata? A raposa tremeu de susto e respondeu. É que eu estou pensando que o compadre, sendo nosso rei, bem pode dar à vontade um dia de sol ou de chuva, no entanto não tem poder para dar as 2 coisas ao mesmo tempo. Ouvindo tais palavras, mestre leão, muito vaidoso, respondeu com ar de pouco caso. Tola, como ousa duvidar dos reis dos animais? Eu julgava a comadre mais sagaz, pois farei o que deseja. Na hora do seu casamento haverá sol e chuva ao mesmo tempo, para espanto de todo mundo. E no dia aprazado cumpriu a promessa.
Palavra de rei não volta atrás. Daí por diante, todas as vezes que se casa uma raposa, rei na chuva e rei na sol, de modo que toda a gente fica logo a par do acontecido, é o casamento da raposa. O quero. A Santa Família, na sua fuga para o Egito, preferia viajar à noite para não ser vista pelos soldados de Herodes que andavam à sua procura para matar o menino Jesus. De dia, sempre que podiam, os fugitivos entravam numa gruta da montanha e lá dentro, livres da soalheira brava, descansavam para ao anoitecer recomeçarem na sua penosa marcha. O burrico só faltava falar, parecia entender perfeitamente o que estava se passando à volta de si. Não empacava, não ornejava, não fazia muito ruído ao mudar os passos. É que ele sabia ou adivinhava a divina carga que estava conduzindo a salvamento. Por outro lado, as aves, mesmo as mais gritadoras, mantinham-se em silêncio, ocultas sob o dossel da folhagem. Suas vozes eram discretas, não passavam de cochichos, e isso mesmo abafados pelo caridoso desejo de não denunciar a presença dos fugitivos. Os sapos eram como pedras entre as pedras do caminho, as rãs eram como folhas verdes entre as folhas verdes que boiavam nas águas mortas. Não faziam ouvir o seu coacho característico. O quero-quero, porém, não se conformou com aquilo. Parecia que estava com bicho carpinteiro e não cessava de gritar na sua voz aguda. Quero cantar. Nossa Senhora e São José repararam naquilo. Parecia que o pernalta da campanha, tão barulhento, fazia o possível para que os soldados de Herodes, alertados, fossem especular do que estava se passando alta noite naqueles escuros e desertos caminhos. Por castigo, o quero-quero ficou para sempre cantando daquela maneira, alertando sem descanso nos lugares em que se encontra. O povo sabe disso e quando o escuta diz logo: quero-quero vai voando e os esporões vai batendo. Quero-quero quando grita, alguma coisa está vendo. O urutau. O urutau é um pássaro triste, carrega o remorso montado na garupa. Foi o tal que, de má leva, se recusou a ir visitar o menino Jesus na manjedoura de Belém e agora passa as noites a dar funéreos gemidos de arrependimento. Para a gente do campo, o urutau é uma espécie de alma penada, de fantasma, sob a forma de uma ave. É difícil encontrá-lo à claridade do dia, pois ele costuma aparecer à noitinha. Passa gritando seu fadário sobre os rochedos, os terreiros quietos, os caminhos povoados de sombras. Mas a sua voz lamentosa é conhecida. Quem vai a cavalo e o escuta numa encruzilhada, faz-o pelo sinal e dá de esporas. Nos lares humildes, quando o urutau passa por cima da cumeira e dá o seu cabuloso grito, os que estão conversando se calam de repente, e as velhas acendem a lamparina do oratório. A queixa do urutau quebra o silêncio da noite no campo ou nos lugarejos. É feita de notas compassadas, melancólicas, cheias de uma infinita tristeza, e termina em sons rápidos, secos, lembrando intempestiva risada. São um nunca acabar as coisas arrepiantes que se contam do urutau. Lembram histórias de almas penadas. Nas estâncias percorre os pastos, reúne o gado para o rodeio e nesse afã põe os animais em reboliço. Quando a deshoras sem motivo aparente disparam as cavalhadas e o gado bovino se torna inquieto e mugidor, os peões nem perguntam o que sucedeu.
Estão certos de que o Urutau, passando por ali, provocou aquele alarma. Mas, graças a Deus, ele mostra também um lado bom, para não ser unicamente ruindade. É crença muito difundida nas planícies e nas serras que o Urutau, talvez na esperança de resgatar um pouco do seu pecado na gloriosa noite de Belém, em que Jesus nasceu, costuma proteger as donzelas contra as seduções. Tupã-Siretã, no vasto território das missões, onde viviam os 7 povos, não havia estradas nem ranchos de pouso. Apenas de légua em légua os viajantes da noite viam brilhar na distância, por entre os ramos, a luzinha de um candeeiro. Na mais das vezes era um rancho de palha, com capelinha ao lado. Então os viandantes cansados se dirigiam para lá e, chegando ao terreiro, gritavam: "Ô de casa!" Uma voz bondosa respondia: "Chegue-se!" Entravam. Ali havia carne grelhada, chimarrão e principalmente aquela hospitalidade singela que parece ter nascido e ficado para sempre na campanha. Isso se deu num tempo em que os jesuítas faziam compridas excursões, acompanhados por índios. Iam do litoral à serra sem agasalhos nem provisões, apenas o crucifixo e a ilimitada confiança na graça divina. Uma dessas excursões foi alcançada nas proximidades do Planalto da Coxilha Grande por terrível temporal. A noite chegou mais cedo. O céu foi tomado por imensas nuvens negras que encobriam a lua e as estrelas. O vento vergava as árvores e arrebatava suas folhas. Os relâmpagos, de instante a instante, alumiavam a paisagem trágica, enchendo-a de sombra e de fantasmas. E o trovão rolava sobre o pampa com um fragor de montanhas rolando sobre montanhas. No meio desse caos espantoso, os viajantes, molhados, friorentos, extraviados na noite, já tinham perdido toda a esperança de encontrar abrigo, mesmo que fosse até passar a tormenta. Ficaram onde estavam, de cabeça baixa, as mãos cruzadas no peito, fosse o que Deus quisesse. De repente, a 20 braças de distância, surgiu uma viva claridade. Nessa claridade via-se um rancho e ao lado dele a capelinha tradicional. Sobre o tosco altar, Nossa Senhora de braços abertos, acolhedores, sorria. Era o abrigo providencial. O sacerdote exclamou deslumbrado: "Tupã-Nasci!" E em coro, espantados, os índios ajuntaram: "Tupã-Siretã!" Em Tupi-Guarani, essa frase queria dizer terra da Mãe de Deus. Assim nasceu a denominação das terras de Tupã-Siretã através dos anos. Hoje é cidade e município. A causa das secas do Ceará. Conta-se que no tempo de Dantes, os cearenses malquistaram-se com o bom Jesus, não se sabe qual o motivo. Depois de compridas conversas nas boticas, nas feiras e nas praias, ficou resolvido que o expulsariam da província. Da resolução à execução redobraram os pareceres. Por fim, assentaram que seria mandado embora por mar, pois foi por mar que, em Priscas Eras, ele ali chegou. Para tanto, construir uma jangada com os 5 paus da tradição, a vela triangular e o cesto de vante, que é uma espécie de paiol dos jangadeiros. Para a embarcação conduzir o santo, assim como os mantimentos que julgaram necessários à longa travessia.
Depois de tudo pronto, desfraldaram a vela e impeliram a jangada para alto mar, rumo de Portugal, pois de Portugal o santo procedia. Pensaram em muita coisa, mas não pensaram em tudo. Tanto assim que, na agoniada viagem, já muito distante das formosas praias cearenses, sob um sol de fogo, o bom Jesus sentiu sede, muita sede. Olhou em volta, nada. Vasculhou a cesta divante, a mesma coisa. Não encontrou coisa alguma para mitigar o ardor que lhe ia na garganta. Isso se deu porque os cearenses, absorvidos na impiedosa tarefa, tinham se esquecido de levar para a jangada algumas botijas de água fresca, colhida na fonte mais próxima. Em razão desse infeliz esquecimento, o santo teve de curtir sede brava, a tal ponto que, apesar de sua infinita misericórdia, chegou a proferir estas palavras amargas. Ó ingratos filhos do Ceará, chegará um dia que também vós não tereis água para beber quando sentirdes sede. Suas palavras não afundaram no mar, nem se perderam. O vento leste, que enfumava a vela, varreu as nuvens do nosso céu e, desse modo, trouxe para o Ceará a primeira seca. O urubu e a tartaruga. Nossa Senhora deu uma festa no céu e convidou todos os bichos. A dificuldade, porém, era o transporte dos convidados. Os peixes podiam subir pelo arco-íris. As borboletas, os besouros e outros insetos deixar-se-iam levar pelo vento. As aves não tinham mais do que bater as asas até alcançar as nuvens e depois serenamente penetrar nas portas azuis do céu. Mas com os quadrúpedes e batráquios a coisa mudava de figura. Discutiu-se muito a esse respeito. Por fim, ficou resolvido que grupos de aves escolhidas tomassem a incumbência de guindar porcos do mato, veados, onças, pacas, cutias, lontras e tamanduás até o reino celeste. Os quero-queros correram pelos campos, levando por toda parte a notícia da festa, convocando os animais interessados. De quando em quando um capão do mato se animava. Ouviam-se sons que mais pareciam gritos, gemidos, assobios, suspiros e risadas. Quando menos se esperava, erguia-se no ar, suspenso por cipós, um belo tatu canastra. Nas pontas desses cipós, segurando-os pelo bico, voavam centenas de avezinhas, esforçando-se por dar bom cumprimento à tarefa que haviam recebido. Nos banhados, compridos socós-boi estendiam um poncho e, tomando-o pelas pontas, levavam para o alto corpulenta capivara, multidões de crustáceos que, pela sua condição, não tinham conseguido subir pelo arco-íris. Corriam de um lado para o outro à espera de quem lhe facilitasse transporte. Eram, com dificuldade, levados pelas batuíras, que, com suas pernas finas, viviam a correr entre as sangas de águas escuras que desciam dos jundus, onde havia fruteiras de passarinhos e palmatórias do diabo. De repente foi um reboliço. A tartaruga apareceu e se pôs a gritar. Quem me leva para o céu? Quem me leva para o céu? Ninguém se ofereceu para transportá-la, pois era muito grande, pesada e desajeitada. Então o urubu, que andava por ali no seu passo elástico, característico de que deveria ser chamado de passo de urubu malandro, tomou conhecimento das conversas, espanejou as asas de luto e ofereceu-se. Pois eu levo lá para cima essa almanjarra. Diante da curiosidade geral dos siris, caranguejos, guaimons e outros crustáceos, acercou-se do quelônio e convidou-a. Comadre, trepe na minha cacunda. Mas quem foi que disse que a tartaruga trepava? Foi preciso um mutirão de toda aquela bicharada para fazer a tartaruga equilibrar-se nas costas peladas do urubu.
Quando a operação ficou terminada, fez-se um silêncio de grandes expectativas. O corvacho abriu as asas que pareciam feitas de velhos guarda-chuvas e partiu para o céu. Voou, voou, voou! Mas a tartaruga é um bicho de difícil acomodação. Ora escorregava para a direita, ora para a esquerda, ora avançava, ora recuava. O urubu contentava-se em dizer: "Tá quieta, comadre, segure no Santo Antônio, senão... Meia hora depois, suando em bica, o urubu já tinha perdido a esperança de levar até o céu a sua incômoda passageira. Então deu um golpe de asa, negou o corpo e a tartaruga despencou do azul. Furou as nuvens, caiu num planalto e se esborrachou contra as pedras, espatifando toda a carapaça. O urubu lá em cima viu aquilo e sacudiu os ombros. Onde se viu um bicho tão desajeitado e a festa no céu? E riu muito, sacudindo o pescoço pelado. Mas Nossa Senhora não gostou do seu procedimento. Como castigo, condenou o urubu a nunca mais pousar em galho verde e a somente se alimentar de carne podre. O roteiro do Padre Lourenço. Havia em certo lugar de Minas um vigário a quem os paroquianos chamavam de Padre Lourenço. Era muito bondoso, muito acessível às suas ovelhas, mas por isso mesmo elas lhe tomavam todo o tempo com suas confissões. A que xingava o marido, a que espiava a vizinha pelo buraco da fechadura, a que caluniava o caixeiro da venda, afirmando por toda parte que ele lhe servia uma coisa, mas assentava outra, bem mais cara na caderneta, não o deixaram em paz. Sentindo-se irremediavelmente perdidas na prestação de contas do juízo final, não apenas essas, mas as dezenas de beatas do lugar, nem bem cometiam seu pecado, já corriam à igreja para que o santo religioso lhes aliviasse a cacunda, absolvendo-as de tão perigosas culpas. E o vigário já não tinha tempo para coçar-se. Acordava ele ao cantar dos galos e, em jejum, como é do preceito, corria para a nave umbrosa da matriz, apenas alumiada por uma ou outra lamparina que ardia nos nichos, e ia encafuar-se no confessionário à espera de que uma a uma, de cabeça envolta no fichu, as beatas viessem referir-lhe, em voz untuosa, os seus pecados das últimas horas, suplicando-lhe absolvição. Ao terminar o serviço, as contritas mulheres estavam mais leves, mas, em compensação, o vigário já não podia mais de fraqueza, pois jejum tão prolongado não é biscoito. Então, para dividir o trabalho e torná-lo menos penoso, o acatado clérigo resolveu organizar um roteiro para as desobrigas, o qual foi lido do púlpito um domingo à hora da missa, e dizia assim: "Minhas devotas, estou ficando velho e cansado, e por isso, de agora em diante, resolvi seguir para as confissões deste roteiro. Aos domingos confessarei as preguiçosas, às segundas as maldizentes, às terças as ladras, às quartas as hipócritas, às quintas as bêbadas, às sextas as feiticeiras, e aos sábados as comilonas e as erradas." Desse dia por diante, nenhuma daquelas santas beatas quis mais confessar-se na sua freguesia, e o padre Lourenço viveu ainda muitos anos na santa paz do Senhor. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com.